causa, mas que permanece sustentando o trabalho do filósofo. Ou seja, o filósofo vai continuar pensando porque ele está diante do espanto. O espanto não é a chave do carro que você liga e pronto, começa a dirigir. Mas é aquilo que alimenta a busca do filósofo até alcançar um tipo de entendimento. Isso acontece com Talmates. Segundo a experiência, a dúvida, a incerteza. Você está querendo buscar algum fundamento, e aí as tradições fundacionalistas, cuidado, não é fundamentalista, é fundacionalista. Essas tradições fundacionalistas são tradições na filosofia que tentam lidar com a angústia da dúvida, que é, como é que eu tenho uma certeza para construir nessa certeza todas as implicações de verdade que dela possam servir para a vida, para a ação, para a ética. E uma terceira maneira de começar a filosofia, que é pela angústia diante da maior ameaça que o ser humano tem em relação à vida e que faz qualquer um pensar filosoficamente, a morte. Quando a morte chega, todos viramos filósofos na hora, né? Porque pensamos sobre o sentido da vida, o significado da vida. E é incrível como as pessoas, diante da morte, mudam o seu jeito de viver ou mudam o seu modo de viver, porque de alguma forma a morte faz com que as pessoas acordem para a realidade do significado da vida, do sentido, do significado das coisas, da ordem do mundo, etc. Então, todos esses elementos constituem uma origem para a filosofia, e aí você vai perceber que a filosofia tem a sua origem, digamos assim, no português, né, como a gente costuma dizer, histórica, mas tem a sua origem como uma experiência vital, visceral da vida. Dizemos isto por quê? Por que a gente fez isso? Para mostrar que se um Platão filosofa, um Jeremias também filosofa. Estou falando do profeta. Eu não falei disso à toa, porque boa parte dos estudiosos que hoje buscam fundamentar o texto de Jeremias como um texto filosófico entendem que no texto literário, no texto bíblico, melhor dizendo, de Jeremias, você tem um fundamento de uma epistemologia hebraica. Isso aí é outra coisa. Eu só estou mencionando apenas uma função, apenas um exemplo de como a gente pode, pensando a filosofia nesses termos, observar a manifestação da filosofia em um texto sagrado, em qualquer texto. Por quê? Isso, de alguma forma, vai refletir o que a filosofia produz, para que a gente possa perceber que, a despeito de qualquer autor, qualquer escritor, qualquer um que seja, de alguma forma, ele vai fazer perguntas últimas e vai ter que lidar com a filosofia. A filosofia seria, portanto, sempre incontornável, sobretudo quando se fala sobre questões de ordem última. Então, isso foi importante para a gente poder perceber, quando a gente lê o texto bíblico e encontra questões filosóficas no texto bíblico, a gente não deveria dizer: nossa, tem filosofia na Bíblia. Que mundo você vive, filho? Tem filosofia em tudo quanto é canto. Seu filho, quando pergunta quem vem primeiro, ovo e a galinha, já está mostrando para você que você não vai conseguir viver essa vida desviando-se da filosofia. Certo? Então, você vai encontrar a filosofia em diversas manifestações. Para isso, a gente precisa entender o que é a filosofia, e é por isso que o segundo ponto foi tão importante. Porque muita gente, não é pouca não, viu? E eu não estou dizendo de pessoas simples, comuns, que não têm estudo profissional na filosofia. Muita gente que supostamente tem algum tipo de notoriedade, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque hoje o ser notório e notável a gente já não distingue mais. Para a gente, notório e notável é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O notável é alguém que realmente fez algo notável, algo extraordinário. O notório é alguém que fez algo que todo mundo foi capaz de notar, mas não é assim, uau! Mas, deu para notar o que o cara fez. Então, veja, pessoas que podem ter conhecimentos notórios em filosofia podem simplesmente escorregar no entendimento que fazem da filosofia ao reduzirem filosofia a sistemas filosóficos. Então, é muito comum as pessoas definirem filosofia pelo sistema dos filósofos. Então, Sartre expôs uma resposta para problemas filosóficos e, para isso, ofereceu um sistema. Então, isso é uma filosofia. Não, isso é um sistema filosófico. Sistema filosófico, como a gente viu ontem, são respostas que filósofos dão, sistematicamente falando, né, para problemas filosóficos. Agora, problemas filosóficos são de outra natureza. Eu não posso dizer o seguinte:
O problema filosófico pertence a Heidegger, pertence a Platão, e se não for Platão e Heidegger, o problema não pode mais ser filosófico. Não, o problema filosófico é um problema filosófico porque não pertence a Platão, a Heidegger, pertence ao ser humano. O ser humano tem acesso a problemas filosóficos, e é por isso que você pode encontrar um problema filosófico. No diálogo de Platão, você pode encontrar um problema filosófico lendo as Lamentações de Jeremias. Entende? Porque o problema filosófico não é necessariamente um sistema, não é como um sistema. A produção de uma solução para a questão. Não, o problema filosófico, ele está aí, sempre presente, como é o Sol. O Sol nasce para todos, o Sol nasceu para Tales de Mileto, é o mesmo Sol que brilha para Platão e é o mesmo Sol que brilha para Jeremias. E é o mesmo Sol que brilha para Tiago. Tá? Deu para entender isso? Então, do ponto de vista dos problemas filosóficos, os problemas são importantes para a gente, por quê? Porque a filosofia deve ser abordada, se queremos, de uma maneira mais abrangente, pelos problemas e não pelos sistemas. Todas as vezes que você considerar sistemas filosóficos, você vai ter que reduzir a filosofia a uma época, a um contexto e a um filósofo. Todas as vezes que você trabalhar a filosofia com os problemas filosóficos, você vai trabalhar com universais, com problemas que atravessam a história, com questões filosóficas que você vai observar que as pessoas estão lidando, estão respondendo essas perguntas. Tá? Então, sistema e problema filosófico são distintos. Nosso último estratégia ontem foi definir o que é um texto filosófico. Por que a gente precisou fazer isso? Porque o tema da palestra, em primeiro lugar, era dar a possibilidade de ler a Bíblia como um texto filosófico. Ora, como é que eu posso saber se eu posso ler a Bíblia como um texto filosófico se eu não sei o que é um texto filosófico? Para isso, preciso definir, então, o que é um texto filosófico. E a gente viu que a primeira definição, que é uma bem comum, mas que não é suficiente, não é satisfatória, é aquela de que texto filosófico é produzido por filósofos. Não é? E por que isso se tornou absolutamente o critério, apesar de ser arbitrário, né, se tornou o critério mais interessante para filósofos? Porque filósofo vai perceber, qualquer filósofo vai perceber, no estudo da história da filosofia, que os filósofos não se preocuparam em escolher meramente um gênero literário. E esse é o problema. Você vai encontrar, desde a origem da filosofia, textos filosóficos em gêneros poéticos, em gêneros do teatro, em gêneros parenéticos, que são exortativos, morais, textos de exortação moral, não é, de discursos, diálogos, como são os diálogos platônicos, em ficção, que desde a antiguidade até os nossos dias são usados como gênero literário, também filosófico. Ou seja, filósofos vão usar diversos gêneros para expor filosofia. Então fica muito difícil a gente estabelecer o texto filosófico pelo gênero, porque diversos gêneros podem ser usados filosoficamente. Então, nesse sentido, a gente não avança muito quando a gente diz assim, bom, mas e aí? Qual seria um texto filosófico se não fosse pela arbitrariedade da produção de um filósofo? Ou seja, veja, essa definição está dizendo o seguinte, como é que eu sei que eu estou diante de um texto filosófico? Porque foi um filósofo que escreveu. Se for nesses termos, então sim, eu posso negar a você e dizer, olha, sobre o problema da possibilidade de ler a Bíblia como um texto filosófico, já temos uma resposta, não é possível. Por que não é possível? Porque se todo texto filosófico é sempre um produto de um filósofo, e na Bíblia não temos filósofos entendendo filósofo nos termos mais redutores possíveis, então obviamente não dá para a gente ler a Bíblia como um texto filosófico. Mas se a gente entender que texto filosófico não é um gênero, um tipo de texto que é produzido só por filósofos, mas um texto filosófico pode ser produzido por não filósofos, então a coisa fica diferente. E é isso que a gente defende. Nós não defendemos que textos filosóficos só são produzidos por filósofos. Que qualquer pessoa que de alguma forma se debruce sobre questões filosóficas, vai produzir textos filosóficos, não importa qual seja o gênero. Não importa qual seja o gênero literário. Deu para entender esse ponto?
Isso foi importante para a gente, e a gente não conseguiu fazer isso ontem, mas eu vou fazer agora para introduzir o tema de hoje, que é mostrar para vocês a partir de uma pesquisa. E se você quiser acompanhar, eu pediria só que você olhasse o handout de ontem rapidamente, que é a penúltima página, né? Que é o argumento do Hatzoni. Escreveu um livro chamado A Filosofia da Escritura Hebraica. A tese dele, de uma maneira bastante simples, eu vou apresentar aqui para você entender. Ele é de uma origem judaica, portanto, o pensamento filosófico dele está enraizado numa abordagem, numa visão de mundo judaica, e ele entende que o cristianismo, de certa forma, prejudicou a leitura das Escrituras, e ele está se referindo ao Antigo Testamento, né, como um texto filosófico. Por quê? Diz ele que os cristãos impuseram um binômio, uma dicotomia, razão e revelação, que não pertencia aos autores, digamos, veterotestamentários do Antigo Testamento. De que quando eles estavam escrevendo textos, eles não estavam escrevendo textos apenas de fé, mas escrevendo textos de razão, textos que falam à inteligência, textos que falam ao entendimento. E que, portanto, tratar o Antigo Testamento como um texto que não fosse de razão seria uma maneira preconceituosa de tirar da esfera pública o texto bíblico como um texto fundante e um texto incontornável para tratar de questões não apenas literárias, mas de questões também éticas, de questões de ordem. Então, você simplesmente tratar o livro bíblico como uma peça literária, você vai se especializar na retórica do texto, na produção do texto, na filologia, na exegese do texto, etc. Mas você não está dizendo que aquele texto pode servir para orientar filosoficamente, sociologicamente, antropologicamente, psicologicamente, na esfera pública, a sociedade. O texto ele deve ser usado apenas na igreja, apenas no seu aspecto religioso, mas não na esfera pública. Ele é contrário a essa posição. E ele vai dizer algo muito interessante, queria que você acompanhasse comigo, está no parágrafo 17. Ele diz assim: associando os textos dos judeus à ignorância e à superstição, os filósofos iluministas argumentaram que nenhuma obra genuína da razão havia surgido entre os judeus e que nada que fosse originalmente hebraico havia contribuído de forma significativa para a história das ideias. Kant, por exemplo, escreveu que é seguro ignorar as escrituras hebraicas em uma história do desenvolvimento do pensamento ocidental, porque elas foram escritas por um povo ignorante que se adquiriu qualquer sabedoria foi por ter obtido posteriormente dos gregos. Então, Kant ele se tornou aqui um modelo para Hatzoni desse iluminismo que olhou para a Bíblia dizendo assim, olha, não tem nada de filosofia aqui, e se há alguma coisa da filosofia aqui, foi por causa dos gregos, da contribuição dos gregos. Além da crítica que ele vai fazer do antissemitismo de Kant, ele vai chamar a atenção para o fato de que não é apenas pelo antissemitismo, mas pelo ceticismo com relação ao texto bíblico como um texto de razão, que deve ser combatido. Ele vai dizer, parágrafo 18, o que devemos fazer com a Bíblia? Trata-se de uma pergunta difícil de responder. E a resposta que em geral se dá a ela é a seguinte: há dois tipos de obras literárias que tratam de questões últimas. Questões últimas, gente, são sempre questões filosóficas. Qual é o sentido da vida? O que é a vida após a morte? Tem vida após a morte? Sabe essas questões que perturbam a gente? Faz você cantar vários hinos, inclusive, mais perto quero estar, coisa do tipo. Então, há dois tipos de obras literárias que tratam questões últimas. As que são produto da razão e as que são concebidas por meio da revelação. Obras de filósofos como Platão ou Hobbes são obras da razão, produzidas para ajudar os indivíduos e as nações que buscam descobrir o bem, a verdade, da melhor maneira possível, de acordo com as habilidades naturais do homem. A Bíblia, por outro lado, é revelação. Um texto que relata o que o próprio Deus pensa sobre as coisas. Nessa visão, vai dizer o Hatzoni, a revelação é vista como oposta à razão, pois exige a suspensão da operação das nossas faculdades intelectuais. Então, se é revelação, a gente não está mais falando de racionalidade. Então, ele está dizendo que, bem, quando você lê a Bíblia, não é assim, não. A Bíblia não é um texto irracional.
O Antigo Testamento não foi escrito de uma maneira intuitiva e que de alguma forma não apele para a racionalidade. Pode ser uma racionalidade diferente? Pode. Não é? A gente pode separar coisas que os hebreus, digamos nesses termos, não separavam. Quando se usa a palavra, por exemplo, para coração, não é? Lev ou levav, você não usa essa palavra no Antigo Testamento para se referir apenas ao emocional. Todas as vezes que você entende coração no Antigo Testamento, na maior parte das vezes, né, e você tende a interpretar o coração ali como algo apenas da emoção, das paixões e não da racionalidade, você esqueceu, você deixou de lado paralelismos que você vai encontrar não só nos Salmos, mas nos livros proféticos. Se coloca o coração e a mente, o coração e o entendimento, som do meu coração, prova os meus pensamentos, paralelismo sinonímico. São sinônimos, duas linhas que estão tentando dizer a mesma coisa com palavras distintas, mas mostrando a relação que existe entre elas. Então, existe uma crença preconceituosa de que a Bíblia não seria um texto que fala a razão, mas que fala ao coração no sentido de, ela vem me trazer conforto, vem me trazer edificação. Vai ler Salmo 88 para ver se ele traz conforto para você. Tem gente que vai querer ler o Salmo 88, a ignorância bíblica é um negócio sério, né? Nunca leu o Salmo 88, né? Por isso você não é perturbado. Lê o Salmo 88 para ganhar um pouquinho de perturbação, para sua vida ficar um pouquinho mais emocional, mas com mais fortes emoções. Né? O Salmo 88 é uma bênção. Você sai dali dizendo, Senhor, eu nunca orei de verdade. Né? Quer orar de verdade? Ore o Salmo 88. Não abre agora não, que senão você vai passar vergonha. Bom, essa tendência preconceituosa de desracionalizar a Bíblia e tirar da Bíblia, transformar a Bíblia em um texto que não fala a inteligência, não fala a racionalidade, portanto, não teria nada a contribuir nas questões filosóficas, ela é preconceituosa. Por exemplo, no parágrafo 20 ele diz, isso dita a maneira como a Bíblia hebraica é tratada nas universidades, onde os professores de filosofia, teoria política e história intelectual constantemente ignoram ideias das escrituras hebraicas como um assunto que vale a pena ser pesquisado e ensinado a seus alunos, já que eles veem seu trabalho como estudo de obras de razão e não de revelação. Eu fico imaginando alguns textos da Bíblia, se numa aula de filosofia a gente não abrisse Platão e abrisse esses textos, para lidar com questões éticas, filosofia moral, a reação dos alunos, como seria? Pô, isso aqui virou uma igreja? Entende o que ele está dizendo? Porque a gente já separou as coisas, a gente já entende que a Bíblia ela não vai falar a razão, ela só vai lidar com questões religiosas. Então as pessoas leem a Bíblia dizendo assim, eu quero uma palavra para confortar meu coração, para aquecer meu coração, e não para falar a minha mente, e não para ordenar meu pensamento, para organizar meu raciocínio, para organizar as coisas na minha mente para que eu possa entender a revelação divina, para entender o mundo, inclusive, à minha volta, não apenas o que Deus diz, mas o que Ele diz sobre o mundo, para que a minha visão de mundo seja ordenada, seja clara, seja compreensível. Ele conclui dizendo, e o que é verdade para as escolas e universidades também é verdade para o restante da nossa cultura. Fora dos círculos religiosos, a Bíblia é frequentemente vista como tendo uma mácula de irracionalidade, loucura e irrelevância, resultado direto de sua reputação como obra consumada de irracionalidade. Veja, isso acontece com a Bíblia, mas isso acontece com qualquer pensamento que se propõe a pautar-se nas Escrituras. Se você construir uma resposta para questões filosóficas, uma abordagem que seja filosófica, ela já vai ser considerada como irracional, só porque se amparou nas Escrituras. Não há nada mais irracional do que isso, porque você está pressupondo, isso é um petício priquipe, do ponto de vista lógico já é um erro. Você já está pressupondo uma coisa que você nem sabe. Tem gente que pressupõe irracionalidade da Bíblia sem ter lido a Bíblia. Eu sempre, quando eu vejo isso, eu sempre me pergunto se as pessoas que realmente estão dizendo que a Bíblia não é um texto de razão, se elas realmente leram os filósofos, não é se leram a Bíblia, se leram os filósofos. Porque a pergunta é por que tantos filósofos leram a Bíblia? Por que tantos filósofos usaram a Bíblia? Fizeram leituras da Bíblia? Tem que ter uma resposta para isso.
Tem que ter uma resposta que leva um cara a escrever, por exemplo, uma tese como essa, que é o Xavier Tilliette, dizendo assim, né, os filósofos dentro da Bíblia, é a grande proposta dele. Pergunta dele, desde 2008, esse livro foi lançado em 2001, desde 2008 eu estou clamando para que isso seja traduzido para o português. Né? Por quê? Porque esse livro aqui vai dizer o seguinte, veja quantos filósofos estão lendo a Bíblia, você fica impressionado, a pesquisa dele é uma pesquisa interessantíssima. Os filósofos lendo a Bíblia. A pergunta é, por que eles estão lendo a Bíblia? Depois eu vou dizer a resposta dele. Parágrafo 22. As escrituras hebraicas podem ser lidas como obras de filosofia, com o objetivo de descobrir o que elas têm a dizer, como parte de um discurso mais amplo sobre a natureza do mundo, a vida justa para o homem. Em particular, não estou interessado em negar que a Bíblia seja uma obra de revelação. Esse é um ponto importante. O fato de você querer resgatar a Bíblia como um texto de razão não significa menosprezar a Bíblia como um texto de revelação. Por que você tem que separar o que Deus uniu? O sujeito, quando começa dizendo vamos reconciliar razão e fé, já partiu de um pressuposto errado. Você só tem de reconciliar inimigos. Você só tem de reconciliar entes que estão em conflito. Quem disse que razão e revelação estão em conflito? Você está pressupondo esse conflito? Se você está pressupondo esse conflito, você já está partindo de uma base que não vê unidade na razão e na revelação. Que entende que ou é razão ou é revelação. Propõe uma disjunção e não uma conjunção. A disjunção é que faz você escolher entre um e outro, sendo que você pode ter os dois. E todas as vezes que isso acontece, você está diante de um falso dilema. Falso dilema é um dos recursos ordinários da sofistaria. Sofistaria é um xingamento para pessoas que usam discursos para enganar pessoas e manipular pessoas. Isso acontece em vários sermões e em aulas de filosofia. Quando o sujeito diz assim, só existem duas alternativas, e você tem que decidir agora entre A ou B. Vai, escolhe A ou B. E aí você, vai B. Mas tinha C, D, E, F. Você só não olhou para o outro lado. O cara gritou para você dizendo que só tinha duas alternativas. Mas tinham várias outras. E obrigou você a polarizar uma situação que não poderia ser polarizada, que não deveria ser polarizada. Então, os falsos, não estou dizendo que não existam dilemas reais, existem dilemas reais, mas o falso dilema é o que mais a gente cai quando a gente acha que existem, não é, ou duas alternativas, quando na verdade você pode ter as duas. Quem foi que disse que você tem que escolher entre razão e revelação? Quem foi que disse que você tem que escolher entre fé e razão? Como eu disse, a distinção razão-revelação é estranha às escrituras hebraicas e, em última análise, essa estrutura terá de ser descartada como base para a interpretação da Bíblia hebraica. Mas chegar lá não será fácil. Nos países cristãos, a Bíblia tem sido lida por meio dessa lente distorcida há muitas gerações. Suspeito que não será possível nos libertarmos disso em um único salto. Será um processo de duas etapas. O primeiro passo envolve reconhecer as riquezas que os textos bíblicos têm a oferecer como obras da razão. Primeiro é reconhecer, na leitura do texto bíblico, que são textos de razão. Pasme, isso não é muito difícil não, isso não é muito fácil não, isso é pelo contrário, é muito difícil. E é difícil convencer, não são os ignorantes da Bíblia, são justamente os cultos, os exegetas da Bíblia. Convencê-los de que o texto que ele está trabalhando serve como texto de razão para estruturar a ordem política do mundo, a ordem das coisas, é um sacrifício. Se for como um texto literário, sim, mas texto de razão, texto para pensar, trabalhar a ordem da racionalidade, como isso é difícil, isso é difícil. E aí a gente trabalha o texto bíblico como se ele fosse apenas um texto arqueológico, que a gente apenas precisa decifrar historicamente o significado do texto, sem perceber que aquele texto fala hoje. Ele serve para normatizar a nossa vida hoje. Eu fico desesperado com isso, meus irmãos, porque no meu contexto da filosofia eu vejo os caras usando Aristóteles para organizar o pensamento da sociedade do ponto de vista político, social, antropológico, etc. E eu vejo que a manuscritologia de Aristóteles é um caos. Se você estuda a manuscritologia bíblica, você fala assim, olha, tem trabalho, mas como a nossa manuscritologia é maravilhosa perto da grega.
Os gregos, veja, um grego fala, Aristóteles disse isso. Para falar isso, olha, não é bem assim. Não é? Quando você vai para a manuscritologia dos textos de Aristóteles, é um sofrimento. É um sofrimento. Aristóteles ficou esquecido. Se hoje estudamos Aristóteles é por causa dos muçulmanos, dos filósofos muçulmanos da Idade Média, que foram os que resgataram a maior parte das obras de Aristóteles. Estou mostrando só para você que a dificuldade para estudar um texto de Aristóteles é enorme para dizer, Aristóteles diz isso, e fundamentar o pensamento dele. A gente que tem uma manuscritologia muito mais robusta, a gente não consegue fazer isso numa universidade. Não consegue propor isso na universidade, não consegue propor nas discussões sociais, porque a gente não trabalha a Bíblia como um ente de razão, a gente polariza também a Bíblia e mostra a Bíblia apenas como um ente de revelação que deve ser usado apenas para orientar teologicamente a vida da igreja e não a racionalidade da própria igreja quando ela atua também na esfera pública. Esse ponto é um ponto interessante, por quê? Interessa porque a gente vai falar agora, em poucas palavras, referente ao handout de hoje. Que é, tá, Jonas, então você está dizendo que concorda com Razone? Óbvio, concordo em partes com ele. Não concordo que a culpa deva ser do contexto cristão, que tenha estabelecido a distinção entre razão e revelação imposta a isso. Tem, eu acho que, um caminho para chegar nisso, e que não é como é construído por ele. Mas concordo com ele. A redução do texto bíblico a um texto de revelação e não a um texto também de razão, ela é complicada porque é como se a gente não procurasse no texto bíblico elementos para orientar nossa racionalidade, orientar nosso intelecto, orientar nossa mente. Só que para isso, a gente precisa distinguir duas coisas que foi o que a gente terminou ontem e que eu estou introduzindo aqui. Ler filosoficamente, usar a Bíblia como um texto em que eu vou fazer uma leitura filosófica é uma coisa. Heidegger fez isso com 2 Tessalonicenses. Máximo Cacciari fez isso com 2 Tessalonicenses. Thomas Hobbes fez isso com vários livros da Bíblia. Entende? Você vai ver a Agamben também com Romanos. Você vai ver vários filósofos lendo a Bíblia e oferecendo leituras filosóficas para a Bíblia. Em geral, parte-se do seguinte pressuposto: esse texto não é filosófico, mas como eu posso usar um texto de literatura para colocar questões filosóficas? Eu posso, por exemplo, ler Crime e Castigo, posso ler Memórias do Subsolo, os irmãos Karamazov, e deste livro oferecer uma leitura filosófica, mesmo que ele não seja um texto filosófico. Eu vou fazer isso com a Bíblia, e é isso que eles fazem, e fazem muito bem. A maior parte dos filósofos leem a Bíblia filosoficamente. Se a leitura que eles fazem agradam os leitores profissionais da Bíblia, isso é outra história. Posso dizer com certa segurança de que não agrada na maioria das vezes, porque é assustadora a ignorância do texto bíblico, justamente como revelação, não apenas como um texto de razão. Mas isso é uma outra questão. O ponto que a gente está levantando não é esse, uma defesa para que você possa se juntar a outros filósofos para uma leitura filosófica da Bíblia. A proposta é outra, é mais ambiciosa do que essa. Se o texto do Antigo Testamento é um texto de razão, o texto do Novo Testamento também é um texto de razão. Se a Bíblia é um texto de razão, ela também pode ser, ela mesma, um texto filosófico. Não precisa, para ser um texto filosófico, ser produto de um filósofo. Isso a gente já definiu como sendo arbitrário. O texto filosófico não precisa ser uma produção de um filósofo. Mas o que faria então um texto filosófico? Um texto filosófico seria qualquer texto, não importa qual seja o seu gênero, que lide com questões filosóficas, lidem com questões que envolvam a sabedoria. Envolveu a questão da sabedoria com relação às questões de ordem última, você está lidando com um texto filosófico. Então, o texto filosófico ele pode ter vários gêneros também. Pode ter um gênero poético, pode ter um gênero literário, ficcional, qualquer natureza, desde que ele lide com questões últimas, questões filosóficas. Ele pode ser ele mesmo um texto filosófico. Isso é muito diferente de uma leitura filosófica da Bíblia. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é: eu não quero que um filósofo
diga para mim, usando a Bíblia, o que é o sentido da vida. O que eu estou dizendo para você é que a própria Escritura, filosoficamente, te dá uma resposta para o significado, para o enigma da vida. Você pode dizer o seguinte: como a Bíblia me responde filosoficamente questões de sabedoria. Isso é muito diferente de recorrer à leitura que o filósofo faz da Bíblia. A pergunta que deve se fazer é se isso é possível. Se há realmente textos filosóficos na Bíblia. Eu escolhi como exemplo Tiago para mostrar não que ele deva ser lido pela lente da filosofia, mas que Tiago mesmo é um texto filosófico, por Tiago mesmo trabalhar filosoficamente questões de ordem filosófica. Com isso, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Tiago lê a filosofia, ou lê as questões filosóficas como um filósofo estoico, epicurista leria? Óbvio que não. Ele está tratando questões filosóficas como um cristão que é. Mas observe, o que faz do texto de Tiago ser um texto filosófico? Para isso, a gente vai precisar fazer um caminho, e esse caminho não é um caminho muito longo, é um caminho de definições. Eu deixei nesse handout para vocês pistas para que vocês soubessem, em primeiro lugar, que tanto a palestra de ontem como a palestra de hoje não saiu da minha criatividade, não estou falando a partir de deu uma luz aqui, eu estou começando a falar um monte de coisa do nada. Não, essas coisas são ditas por outras pessoas que também têm trabalhado, têm pesquisado sobre isso. Você pode buscar também nessa bibliografia que está disponível, nesses 2 handouts, os fundamentos de onde a gente está falando, principalmente se você se interessar por isso que a gente está, de alguma forma, propondo aqui. Primeiro a gente precisa definir algumas coisas interessantes. O próprio nome filosofia, né? Amor à sabedoria, né? Filosofia, tem um compromisso com o entendimento do que é a sofia. A gente precisa definir o que é sofia. Mas a gente precisa definir uma outra coisa que ficou muito confusa na história da filosofia, que é sofia de um lado e frônesis do outro. Segundo momento, definir o que é uma literatura sapiencial, porque a literatura sapiencial se pressupõe justamente que seja uma leitura voltada à sabedoria, livros de sabedoria, portanto, livros de sofia. Terceiro lugar, quero mostrar para vocês que Tiago é uma literatura sapiencial. Então, não só no Antigo Testamento, mas no Novo, justamente em Tiago, a gente tem uma literatura de natureza, de corte sapiencial, que, portanto, fala a sabedoria e nos dá, por condições filosóficas, um entendimento do significado da vida e da ordem do mundo. A gente, para isso, vai precisar mostrar em Tiago essas marcas de literatura sapiencial, para, no final, poder confirmar o que a gente, de alguma forma, sustentar o que a gente está definindo, que Tiago pode ser o gênero que você quiser imaginar aí. Vai lá, seja epístola, seja uma epístola sapiencial, seja um conjunto de homilias, seja um discurso parenético, exortativo, mas é um texto filosófico. E por que é um texto filosófico? Tá. Comecemos com algumas definições. Aristóteles, na Ética Nicômaco, diz o seguinte: sabedoria envolve uma compreensão intuitiva e um conhecimento científico. Então, daí, de um lado, nous, que é o intelecto, do outro lado, episteme, que é da natureza do conhecimento. É como que a forma extrema de conhecimento científico acerca daquelas coisas mais estimadas e mais importantes de todas. Ou seja, aquilo que realmente importa, aquilo que merece a atenção da nossa reflexão e que é trabalhado não de forma desordenada, mas de forma intelectual. Sua racionalidade está orientada para isso, por isso ela tem uma disposição mental e ela tem nessa disposição a busca pelo entendimento, pelo conhecimento. Estou diante de algo importante e eu preciso conhecer. E para conhecer isso, eu não uso o meu ventre, eu uso a minha inteligência. Eu não uso minhas emoções, minhas paixões, eu uso a minha mente. E é com isso que eu vou entender esse algo tão importante que está diante de mim. Então, isso é sabedoria. Só que o mesmo Aristóteles vai dizer que a frônesis
é uma disposição prática de acordo com o sentido orientador e verdadeiro em vista do bem e do mal para o homem. Por que você deve estar perguntando, mas por que a gente tem que distinguir Frônesis de Sofia? Porque eles se confundiram ao longo da história. Se confundiram. Às vezes, você vai encontrar a palavra sendo traduzida por sapiência, às vezes por prudência. Você vai ver isso, sobretudo na Idade Média, acontecendo e chegando até nós, a sabedoria, ora vista do ponto de vista apenas da disposição, ora do ponto de vista da busca de uma virtude, de uma realização no mundo, de uma realização prática. Isso chegou a uma espécie de consenso, você vai dizer, o que você vai encontrar, que é muito simples de entender, muito embora a história não seja tão simples de entender. Mas é uma distinção muito clara entre a sabedoria apenas como o entendimento de algo e a frônesis, que não seria apenas a sabedoria, mas a sabedoria aplicada na vida. Se de um lado a gente tem apenas sofia pura e simples, do outro lado a gente tem sofia convertida em critério para decisão, para deliberação, para ação no mundo, para ordenar a nossa prática, ordenar a nossa vida no mundo. As duas são consideradas, muitos e muitos contextos, às vezes de maneira justaposta, muito embora essa distinção precise ser notada. A sabedoria apenas como entendimento e a sabedoria como entendimento prático, como entendimento aplicado para a vida. E isso é um dos grandes objetivos da ética nicômaca, um dos grandes objetivos da filosofia. Um dos grandes objetivos da filosofia não é só alcançar a sabedoria, mas alcançar a sabedoria para ser feliz, para alcançar a eudaimonia, para alcançar a vida feliz, para alcançar a vida que faz sentido, a vida que de alguma forma é bem ordenada. Quando a gente olha isso tudo, a gente fala assim, mas eu busco isso quando leio a Bíblia. Eu quero entender a palavra de Deus para ser feliz. Eu quero entender a palavra de Deus para agir corretamente no mundo. Não para ser salvo. Porque para ser salvo eu contei com a virtude que eu já poderia ter, que foi a virtude de Jesus. É por causa dele que eu fui salvo. E é entendendo os benefícios dessa salvação, que agora eu quero viver uma vida ordenada, não apenas para ser feliz, mas como uma maneira de agradecer pelo que Ele mesmo fez por mim. Então, a gente busca entendimento das Escrituras, porque a gente quer viver conforme Deus orienta por as Escrituras. Isso foi o que marcou a literatura sapiencial. Eu deixei aqui, apenas a título de exemplo, o argumento do Gordon Fee, que vai dizer o seguinte, para a sabedoria não israelita, pensa a sabedoria de Aristóteles, que a gente acabou de dizer, é um bom exemplo disso. Também tinha como objetivo fazer as melhores escolhas. Então, Aristóteles, quando escreve Ética Nicômaco, escreve para o filho dele para orientar ele, para tomar as melhores decisões da vida. Então, está dizendo, olha, a literatura sapiencial não israelita também buscava isso, com o propósito de alcançar a melhor vida possível. Mas o que a sabedoria bíblica inspirada acrescentou a isso foi a ideia crucial de que boas escolhas são somente escolhas piedosas. E o que são as escolhas piedosas? São aquelas escolhas que são correspondentes à vontade de Deus. A prudência, a frônesis, era vista como sabedoria prática, por quê? Ela era entendida da seguinte forma: frônesis é o entendimento do que é certo, o que eu preciso fazer, mas não é só racionalidade. Ela é um movimento da minha vontade, então eu tenho que querer fazer o bem, eu não posso só ter conhecimento, uma gnose do bem, eu tenho que ter também uma vontade, um querer fazer o bem, mas eu também tenho que realizar esse bem. Eu tenho que ter esses três elementos para alcançar a frônesis. Para alcançar a prudência nesses termos, eu preciso entender o que é o bem,
eu preciso querer fazer o bem e eu preciso realizar o bem. Se eu não tenho esses três, eu não tenho frônesis. Veja, uma pessoa que sabe o que é certo, mas não quer fazer o que é certo, mas de repente faz, ela sabe o que é certo, papai disse que era para fazer isso, mas não quero fazer o que o papai disse que eu tenho que fazer. Mas papai disse, você não vai fazer? E aí eu fiz, mesmo sem querer. Você não teve prudência, esse filho não agiu com prudência. Ele obedeceu, não obedeceu? Mas não teve prudência. Por quê? O que caracteriza a prudência? Não é a mera obediência, é o querer fazer o bem. Não é só saber o que é o bem, é querer fazer o bem e realizá-lo. Alguém poderia simplesmente dizer, eu sei o que é o bem, não quero fazer o bem e não faço. É um amigo de Satanás, é simples assim, certo? Ou pode ser aquele cara que diz assim, não sei o que é o bem, não quero fazer o bem, mas acabou fazendo. Sabe, aquele cara que estava lá, você nunca vai dizer, não é, que um sujeito, imagina como eu, que estou lá no campo de futebol, sem ter o desafio de jogar bola com os meninos, e de repente estou lá como um paspalho andando, desfilando na área central, de repente uma bola vem na minha direção, eu só olho, bate na minha cabeça e entra no gol. Fiz um gol. Não sei o que era o gol, não queria fazer o gol, estava ali, não queria estar naquele lugar. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nasci para outra coisa, mas eu fiz o gol. Não é por isso que eu sou prudente. Não é porque você ajudou uma velhinha a atravessar um dia a rua que você se tornou uma pessoa prudente, se você todos os dias jogava pedra nela. Entende? Você não se torna virtuoso porque você fez uma coisa boa. Assim como você não deixa de ser virtuoso porque você faz uma coisa má. Neymar não deixa de ser um bom jogador porque ele chutou a bola lá no alto. Você vai olhar assim, que cara grosso. Não vai dizer isso. Ele errou o chute, mas ele é virtuoso porque no costume ele faz sempre o que ele conhece, querendo e fazendo. Você tem que ter essas três coisas. É tão interessante quando Paulo vai discutir isso, né? O bem que quero, não faço. Essa nossa luta, né? Eu tenho consciência do que é certo, não quero fazer, mas dali a pouco eu sei que é a vontade de Deus. Olha que isso é uma escolha piedosa. Então eu quero agora. Pronto, minha vontade se converteu. Mas eu não posso só dizer que eu conheço e que eu quero, porque eu não tenho frônesis se eu não realizar. Então, por isso que eu compartilho um pouco da frustração do Fio hoje de manhã com algumas traduções, como por exemplo Filipenses 2,5. É uma discussão enorme, né? Você pega a Ara dizendo, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí você abre a NVI, tem de vós a mesma atitude. Você fala quem tem razão, porque sentimento e atitude são, parecem duas coisas diferentes, né? Não. Aí você fala, pô, mas sentimento, realmente não faz sentido, porque o texto estaria dizendo, você só precisa ter o sentimento de Jesus, não precisa fazer o que ele fez, não. Aí o outro cara está dizendo, tem atitude. É fazer o que Jesus fez, mesmo não querendo. Ei, mas isso aí não está estranho. Vou fazer o que Deus não quer, mas não querendo. Mas se eu fiz, está valendo? E aí quando você vê que, talvez ali, Paulo esteja usando um recurso muito interessante para dizer que Jesus fez algo que ele sabia o que era certo, ele queria fazer o que era certo, e fez o que era certo, e é isso que se espera de todo crente. Ao ter a mesma frônese de Cristo, espera que um crente que conheça, portanto, tenha uma inteligência do que é preciso ser feito, queira fazer e faça. Isso é sabedoria. A literatura sapiencial visa isso. Visa uma escolha piedosa, porque não é simplesmente conhecer a razão, mas é saber que a razão conhecida é sempre a vontade de Deus. Por isso é uma escolha piedosa, porque é fazer o que Deus quer que a gente faça. Portanto, a literatura sapiencial é uma literatura, como dizer o Gordon Fee, que não apela para interpretar as Escrituras naqueles textos que são sapienciais apenas como informações que vão aumentar a sua habilidade intelectual. Elas visam decisões piedosas. E decisões piedosas não são decisões de pessoas que obedecem mesmo não querendo. Decisões piedosas são obediências realizadas por meio da luta.
Seu sim de verdade para Jesus só vai ser de verdade se em primeiro lugar ele for um não. Mas se o seu sim não for um sim de verdade, ele será sempre um não, ainda que você tenha dito sim para o Senhor. A gente pode dizer sim com a boca e não com o coração. A gente pode fazer as coisas sem a vontade piedosa, sem a vontade convertida. Por isso que a sabedoria aqui não é só obedecer pragmaticamente uma lei, pragmaticamente o que eu sei que é o certo. A prudência, a busca pela sabedoria, é a busca pela conversão da vontade, que não só sabe o que é certo, mas faz querendo, desejando fazer o que é certo. E fazer certo não é fazer o que você quer. Na decisão piedosa da literatura sapiencial é fazer o que Deus quer, o que sua palavra diz. Com isso, eu não preciso gastar muito tempo para dizer para você que o livro de Tiago está pensando nisso o tempo todo, né? Quando diz que nós não deveríamos ser apenas ouvintes, mas deveríamos ser praticantes. Mas ele traz para a gente a visão do dipsikos. Dipsikos, que aparece no capítulo 1, é uma alma dividida, que fica como aquele que é lançado pelas ondas de um lado para o outro. Ele não sabe o que decidir, ele precisa fazer escolhas, ele precisa tomar decisões piedosas. E a decisão piedosa é fazer o que ele quer ou fazer o que Deus quer. E por isso ele tem que pedir sabedoria, ele tem que clamar por uma sabedoria. A sabedoria que vai ajudá-lo, inclusive, a tomar decisões que são decisões piedosas. Eu entendo que o livro de Tiago é um livro sapiencial por algumas razões. Não só porque um dia li o texto de Tiago e achei que ele era um livro sapiencial, mas porque também outros autores consideram isso. Você depois dê uma olhada aqui, você vai ver que outros autores também consideram, aventam a possibilidade de Tiago ser lido como uma literatura sapiencial, como um gênero sapiencial. E a gente diz assim, mas não é uma epístola? É, verdade. Isso é um grande problema. Porque se é uma epístola, não poderia ser sapiencial? Para isso a gente precisa entender algumas coisas, né? Primeira delas, quando a gente lê, por exemplo, observe o parágrafo 7, uma epístola, sobretudo quando a gente lê Paulo, as epístolas paulinas, elas parecem seguir uma ordem muito interessante das epístolas. Nome de escritor, nome do destinatário, saudação, oração, ação de graças, corpo da epístola, saudação final. No entanto, Tiago só apresenta 3 dessas características: nome do escritor, nome do destinatário e saudação. O resto segue um padrão muito diferente do normal. Esse padrão é tão curioso, que levou a uma crise, a chamada crise dos Martinhos, né? Ou a crítica dos Martinhos, Martinho Lutero e Martinho de Bélios. Porque os dois diziam o seguinte, lá no parágrafo 10, né? Você vai ver no ponto A. Lutero dizia: Tiago misturava as coisas indevidamente, como alguém bem intencionado, mas que captou alguns ditos dos apóstolos e discípulos e os lançou no papel. Então são várias ideias que são colocadas. E não é isso que você percebe quando você lê Tiago? Não é uma sensação? Você vê a saudação, vê aquilo tudo, parece que vai ser uma epístola, daqui a pouco, eu estou lendo Paulo, não é a mesma coisa, vem uma ideia, depois vem outra, e vem outra. Ele está falando, de repente, de ser feliz no meio das provações, dali a pouco fala dos órfãos e das viúvas, aí dali a pouco fala da língua, e dali a pouco termina falando que a gente tem que ungir os enfermos no final do texto. Você fala, como isso aqui? Parece que está bagunçado, parece que está desordenado. Essa é a solução mais simplista, mais fácil. É a primeira leitura que a gente faz, que a gente olha assim, isso está meio organizado. Isso você pode encontrar numa leitura como a de Lutero, como pode encontrar de um gigante da teologia alemã, que é o de Bélios, dizendo a mesma coisa do Tiago. Dizendo que Tiago faltava um encadeamento lógico, uma ordem das ideias. Então, afinal, qual motivo o Tiago abriu como se fosse uma epístola para depois abandonar a ordem da epístola? Essa é uma pergunta que tem que se fazer. Alguns autores dão uma resposta para isso. E um deles, eu gostaria de chamar a sua atenção, que é um autor que
me foi muito caro, primeiro porque mostrou uma coisa que eu não tinha me atinado até então. A ideia, por exemplo, de que o livro de Tiago, ele talvez tenha se inspirado muito mais na literatura apocalíptica no que no gênero epistolar propriamente dito. Ele chega a dizer, Kurt Richardson, você vai encontrar no ponto 3 do 3, né, que a gente trabalhou, a relação da epístola de Tiago com o livro de Jó. Esse é um argumento interessante. Ele chega a dizer que é como se Tiago estivesse escrevendo a sua epístola, lendo o livro de Jó do lado dele. Não preciso dizer que alguns não concordam, não é? Por exemplo, o Carson acha que isso é um exagero, está aqui, depois você pode dar uma olhada. Mas uma boa parte de estudiosos, inclusive o Richardson, oferece para a gente uma das perguntas que o Carson, por exemplo, não atentou, não mencionou, mas que me chamou muito a atenção e que eu queria só colocar como se fosse uma pulga atrás da sua orelha. Veja que coisa curiosa. E com isso a gente encerra. A epístola de Tiago, ela tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, abra ali. Tiago capítulo 1, versículo 2, por exemplo. Veja como começa. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias perasmós, provações. Não é um substantivo aí. Sabendo que a provação, e aí é complicado, né, porque a gente acha que seria sinônimo, mas não é, no português né, provações, provação, mas aqui aparece a palavra dokimon, que é outra, é o teste, né? Fazendo um teste. Então, vocês vão passar por provações, sabendo que o teste da sua fé, não é, o teste da fé de vocês, vai produzir em vocês hipomenon, perseverança. No primeiro momento, você tem aqui um uso retórico muito curioso, que é uma ideia inicial que parece apenas abrir. Mas quando você vai para o final da epístola, capítulo 5, você descobre no versículo 11 que aquela ideia inicial volta. Ela volta. E curiosamente ela volta no versículo 11 do capítulo 5 da seguinte forma: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da... E aí a nossa herança, aí mais uma vez a frustração com as traduções, né? E aqui é uma herança forte da King James no nosso contexto da ARA, não é inegável, que é a tal da paciência de Jó. Não é? O texto fala de tudo, mesmo de paciência aqui, né? Aí tem que ter paciência com a tradução aqui, porque com a paciência também com a história. Porque é a mesma palavra que se repete aqui. Né? A mesma palavra do início, que é hipomenon, aparece também aqui no final. Ou seja, é o único texto do Novo Testamento, é o único texto do Novo Testamento que aparece explicitamente o nome de Jó. Explicitamente. Em outros textos de Paulo aparecem alusões ao texto de Jó. Mas no texto de Tiago, você não só encontra a explicitação de Jó, mas como o livro de Tiago é repleto de alusões e ecos do livro de Jó. E quando a gente entende que Tiago é um leitor do Antigo Testamento, é um leitor de um livro sapiencial, a gente entende que o que ele produz reverbera a sua experiência de leitura dessa literatura sapiencial que é o livro de Jó. Se você volta lá para o início, que coisa curiosa, não? Veja, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês produz o quê? Perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros. O que Jó é? O que Deus disse que Jó é? Íntegro. Quando Satanás apresenta para a tentação, é Deus quem testemunha a favor de Jó.
É Deus dizendo que ele é um homem íntegro. Ele não é dípsicos. Ele não tem a alma dividida. Ele não é alguém que não sabe o que agir, não sabe como fazer com a vida, que não tem sabedoria. Dípsicos não tem sabedoria, mas o que tem a alma reunida, aquele que tem uma alma íntegra, é aquele que tem a ação plena, tem ação perfeita, ação madura, ação que visa essa prática correta, piedosa, de uma deliberação piedosa. E aí na sequência, que curioso, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Aí você corre os olhos para o 9, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Então, se o irmão está pobre, glorie-se, se de repente ficou rico, se melhorou, se ficou abastado, fique feliz com isso. Mas o rico, na sua humilhação, o que ele deveria fazer? A mesma coisa. E você sabe que a história de Jó não é a história de um pobre que se tornou rico, mas é a história de um rico que se tornou pobre. E mais, você vai correndo o texto e você vai vendo. Versículo 12: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. A palavra tentado aqui não é a mesma da provação, não é perasmos, é perazzo, é outra palavra. Ele usa outra palavra para se referir à tentação, e dizendo, se alguém está passando por provação, se alguém está sendo tentado, não diga, sou tentado por Deus. Quando você lê o livro de Jó, qual é a sensação que você tem? Em primeiro lugar, a sensação que você tem é de que, puxa vida, Jó daria um dedo, quiçá um braço, para estar no seu lugar e ser o leitor do livro de Jó. E ele só queria ler 2 capítulos, o primeiro e o segundo. Porque se ele soubesse o primeiro e o segundo, não precisaria todo o sofrimento intelectual que ele passou do 3 até o final do livro de Jó. Porque todas as respostas às perguntas que Jó faz estão dadas desde o início, e o leitor sabe desde o início. E por isso ele está dizendo, não é Satanás, seus amigos estão equivocados, mas você também está equivocado. Não é isso que você está dizendo, não, tem outra coisa aí, você não está conseguindo saber. Dá vontade de você gritar para Jó, Jó, não diz que Deus te abandonou, não é isso. E é interessante quando alguém diz, sou tentado por Deus, cuidado, porque Deus não tenta a ninguém. Qual é a relação? O que Jó diz para a esposa dele diante da tentação? Meus irmãos, eu vou parar por aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, depois você compre um livro chamado, não sei ainda o nome, mas que será fruto de tudo isso aqui, que não é outra coisa senão um exercício para provar muito do que o Diego falou ontem, de que os nossos autores da Bíblia leem a Bíblia, e alusões nas Escrituras importam sim. Se você é um bom leitor de Jó, você vai ser um bom leitor de Tiago. E se você é um bom leitor de Jó e um bom leitor de Tiago, você nunca vai aceitar alguém dizer que a Bíblia não fala a sua razão, que a Bíblia não é um texto filosófico. A Bíblia é um texto filosófico, sim. Como eu termino? Com a grande descoberta que o Xavier Tilliette chegou no seu livro. Ele disse, por que os filósofos leem a Bíblia? Porque eles descobriram que a Bíblia detém a sabedoria que a filosofia busca tanto, mas tateando no escuro. Sejam felizes nas provações. Desculpa o atraso.